E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, né? Mais uma manhã entre milhares e milhares de manhãs que eu já experimentei. Não sei quantas manhãs eu ainda vou experimentar, né? Mas eu queria fazer um pensamento aqui hoje, uma reflexão, né? Sobre essa efemeridade, né, da vida. Como a vida é curta, como a vida é, talvez seja insípida. Quando você olha a realidade de frente, né, quando você busca conhecimento, né, e acaba adquirindo conhecimento sobre a realidade, né, você percebe como funciona o seu cérebro, como é fácil se enganar, como é fácil se iludir com essa realidade, né? Você começa a ver que as pessoas vivem no estado de sonho. As pessoas não vivem no estado de lucidez. Eu tenho um céu bonito atrás de mim, mas eu sei que isso é só ilusão, né? É um momento, assim como a vida, efêmero. As cores que aparecem no céu, as cores que você vê, né, são ilusões da sua mente. A luz é uma percepção, né, de realidade. A luz permite uma percepção de realidade falsa, né? Cores. Nós sabemos que muitas cores nós talvez nem consigamos enxergar, né? Nós enxergamos apenas dentro de um pequeno espectro de radiação, né? Mesma coisa é a audição, nós também só ouvimos certos sons dentro de uma frequência muito limitada, né? Tem vários sons que a gente não captura. Tem vários sons que a gente não percebe. Quantas sensações nos escapam, né? Quantas realidades, quantas visões, quantas cores, quantas radiações, quantos sons nos escapam. Então, a gente vive num mundo muito limitado, né? A 5 sentidos. Mas quando você, através da ciência, né, você estuda, você adquire conhecimentos que a ciência já adquiriu, né? E você consegue acessar esses conhecimentos, você vê que a vida orgânica é muito limitada. E a pessoa que gosta da vida é porque a pessoa vive num mundo de fantasia, sem conhecimento científico. Ela não entende como funciona o seu próprio cérebro, né? Ela se envolve com religião, com crenças, em anjos, em demônios, em deuses, né? Quando na realidade a gente sabe que só existe o ser humano. O ser humano é um aspecto predatório da natureza com raciocínio, né? Então, o ser humano se torna o predador mais eficiente que existe, né? Porque é um predador que pensa, que antecipa, né, situações. Então ele se prepara para o ataque muito antes, né? Ele percebe muito antes certos movimentos da presa ou do inimigo. É ardiloso, né? Consegue. Como eu falei, uma das principais características da racionalidade é conseguir ter essa noção de futuro, né? Um futuro que ainda não aconteceu, fazer previsões, cálculos, né? Prever certas situações. Isso é a característica fundamental da racionalidade, né? O animal irracional, ele não tem noção de tempo, né? Então, ele faz até alguns cálculos, né? Mas muito elementares. Por isso que é tão fácil você capturar, né, em armadilhas certos animais, porque eles não têm a percepção, dependendo, né, do caso, eles não têm a percepção de que é uma armadilha. Eles vão pelo instinto, não pela racionalidade. Nós não, né? Nós temos a capacidade de perceber quando existe algum tipo de armadilha. Ou seja, nós temos sempre a capacidade de pensar no pior, né? E também de provocar o pior para os outros. Então nós somos o ápice.
da natureza em termos de predadores, né? Predadores muito eficientes nós somos. Então, em última análise, só somos isso, né? As pessoas que vivem no mundo de fantasia, né, que é como eu costumo dizer, eu acho que esse é um dos aspectos, né, do nosso canal que é muito original, né? Esse é um dos aspectos mais originais do nosso canal. É uma coisa que a gente identificou. Eu nunca vi isso escrito em livro nenhum, não vi ninguém nunca falar sobre isso, que é a questão de perceber que o mundo, suposto mundo espiritual, não é nada além do que o mundo dos sonhos, né? Porque quando o ser humano era bem primitivo, né, ainda vivia lá nas cavernas, ele não via diferença entre sonho e realidade, né? Então ele misturava, né? Ele achava que o mundo dos sonhos era uma espécie de mundo paralelo, uma existência paralela. Imagina um ser primitivo, né, quando sonhava com monstros, com demônios, né, ou com deuses, né, sempre com medo, né, medo de predadores terríveis, mas também medo do que vinha dos céus, né, das tempestades, dos raios, dos trovões, né? A gente sabe que o trovão parece o pior, né? É o barulho, mas o trovão não oferece nenhum risco, né? O que oferece o risco é o raio, né? São os raios. Os trovões é só barulho, mas o animal primitivo, assim como ainda hoje, né, os seres humanos se assustam com o barulho dos trovões. E muitas das vezes ignoram o perigo dos raios. E isso sim pode te matar, né? Um barulho não vai te matar. Então, pensando sobre isso, a gente observa, né, como o ser humano construiu, como eu falei aqui no nosso canal, a gente identificou isso, né? Que ao longo do desenvolvimento do homem, das civilizações, né, a ciência e a filosofia são algo recente. Claro que existem civilizações antigas que eram muito bem desenvolvidas, até mesmo anacrônicas, né? Civilizações que tinham alto conhecimento de arquitetura, conseguiam fazer muitos trabalhos em pedra, né? Que até hoje é uma coisa impressionante, né? Parece que conseguiam derreter pedra, ou fundir pedra, ou movimentar pedras de toneladas, né? Coisa de 10, 20 toneladas. Coisa que até para a gente hoje seria difícil com nossos equipamentos guindastes, eles conseguiam, né? A gente não sabe se isso é fruto de civilizações que se desenvolveram muito antes do nosso período, né? Do nosso período de história, digamos assim, né? Civilizações que se desenvolveram antes da nossa história, que deram origem aos sumérios, aos egípcios. A gente não sabe, né? Mas é fato, né? Existe uma tecnologia arquitetônica antiga, conhecimentos matemáticos, astronômicos antigos. Entretanto, do ponto de vista da nossa civilização, né, atual, da nossa civilização moderna, o que prevaleceu sempre foi a religiosidade, né? A religião era a regra. E de onde surgiu isso, senão dessa confusão, né, com o mundo dos sonhos? Porque quando o homem não conhecia como funcionava o cérebro, o homem não sabia como funcionava a psicologia, né? O homem não entendia o seu próprio comportamento, o que levava a certos comportamentos, né? Erros de percepção, que eram muitas das vezes confundidos com fenômenos paranormais ou fenômenos espirituais, né? Xamãs, todo esse pessoal, né? Lá na Índia, né? Aqueles monges, o budismo, o hinduísmo, o xamanismo, né? O xamanismo eu acho que é mais na América do Norte, né? Dos índios americanos. E tudo isso, né? Também utilizavam muitas ervas alucinógenas, né? Não sabemos disso, né? Começa lá pela sarça ardente da Bíblia, né? Aquilo ali com certeza tava queimando um fumo ali, diz que a sarça se incendiou, estava queimando um fumo ali. Existem estudos que falam que todos esses profetas, né, que tinham visões, eles estavam sob efeito de algum tipo de droga, né? Então, como eu falei, tem o xamanismo, né? Os próprios estados alterados de consciência, onde a pessoa entrava através de meditação, como no caso dos hindus, a música rítmica, né, como o caso dos cultos afro, né, que utilizavam, né, tambores, músicas ritualísticas, toda uma lavagem cerebral para fazer com que o indivíduo ativasse uma espécie de estado alterado de consciência, né? As religiões afro também utilizavam drogas, né? Sempre utilizavam drogas, bebida, sabe-se lá mais que tipo de drogas, né?
Então a religião sempre foi pontuada por isso aí, né? Por uso de drogas, alucinações. No passado ninguém sabia o que era psiquiatria, né? Ninguém identificava os problemas mentais, a esquizofrenia. Muitos esquizofrênicos se tornaram líderes religiosos no passado e ainda hoje é assim, né? Tem muitos líderes religiosos, muitos religiosos também que são esquizofrênicos, né? Que são chamados médiums, gente que diz que vê isso, vê aquilo, né? Só não consegue ver o número da Mega Sena, só não consegue identificar quem cometeu certo crime, né? O espírito não volta para dizer nada de útil, né? O espírito do morto, alguém que sumiu, né? Algum corpo desaparecido, o espírito não volta para dizer onde está o corpo, né? Seria de muita utilidade para a polícia, né? Ajudaria muito a nossa sociedade se os médios fossem um fenômeno verídico, né? Claro que essa mediunidade é uma idiotice, né? É uma mentira, um teatro, né? Absurdo, né? O próprio Chico Xavier foi um grande ilusionista. Aquela ideia é teatro puro, né? Ilusionismo puro. Posso classificar Chico Xavier até como um grande farsante, né? Ele participou de um evento que ficou conhecido como a farsa de Uberaba, né? Pesquisem aí. Esse chamado maior médium do Brasil, né? Chico Xavier, né? Que apadrinhou João de Deus, né? Ele era amigo de João de Deus, né? Que está preso por inúmeros crimes. Outro suposto médium, né? E pessoas que trabalhavam com Chico Xavier, né? Como eu falei, pessoas que trabalhavam com ele afirmaram depois, posteriormente, que ele infiltrava a gente nas filas, né, para pegar informações e para depois ele fazer as supostas psicografias, né? Então, farsante, né? Tem o evento, como eu falei, da farsa de Uberaba, se não me engano, em Minas Gerais, né? A revista O Cruzeiro, de 1969, eu acho, 68, 69, desmascarou, né? Fez uma pesquisa aí, né? Revista O Cruzeiro, de 1969, a farsa de Uberaba. Desmascarou Chico Xavier, né? Que ele fazia um teatro onde uma suposta freira, acho que se não me engano era a freira Josefa, uma suposta freira morta se materializava. Oh, que coisa imbecil. E tem gente que aceita isso até hoje, né? Diz que não foi farsa, né? Tem várias fotos de supostos médios expelindo ectoplasma, né? Pelo nariz, pelas orelhas. Tudo farsa, né? Tudo combinado com atores. Então Chico Xavier nada mais é do que, entre os vários religiosos que nós conhecemos, né? Picaretas, né? Se é religioso, se é líder religioso, é picareta, né? É teatro essa merda, a gente sabe disso. Então, a realidade, né? Ela nunca é tão interessante quanto a ficção, né? A realidade, ela quase sempre é decepcionante. E é disso que a gente trata aqui no nosso canal, falar a verdade, né? Trazer a verdade. As pessoas muitas vezes não gostam. Tem muita gente que tem raiva de mim, né? Porque eu falo a verdade, sinto muito, filho. Não dá, sabe? Se você tem prova de alguma coisa, presente. Agora, ficar com mentira, né? Religião é uma mentira da humanidade, né? Uma mentira da humanidade. Jesus, crença em zumbi palestino. Pô, gente que até hoje, gente formada, gente estudada, gente com cultura, gente até inteligente, né? Com QI alto, acredita nessa rebobagem até hoje, né? Tem gente que acredita, né? Literalmente, na história de Jesus, na história de Moisés abrindo o mar vermelho, toda essa historinha para boi dormir, né? Que são contos, né? São mitos. Mas essas pessoas geralmente não têm a capacidade que nós temos, né? Isso não tem só a ver com inteligência, isso tem a ver com uma percepção mais ampliada da realidade, né? Com a ciência mesmo, coisa muito mais que transcende a própria inteligência. Claro que você não vai chegar numa consciência ampliada sem inteligência. Isso é sempre claro, né? Mas você pode ser muito inteligente e não atingir essa consciência. As pessoas que têm dificuldade de pensamento abstrato, pensamento filosófico, de compreender e de aceitar a realidade como ela é muito difícil pra caralho, pra algumas pessoas, muito difícil. Porque quebra o encanto da vida, né? Imagina você, como eu nessa manhã aqui, né? Tô aqui por nada e pra nada, né? Tô caminhando não sei pra onde, né? Isso é uma coisa assustadora, né? O ser humano gosta de criar raízes, né? Sabe, estabelecer uma casa, estabelecer uma comunidade, ter um contato com uma vizinhança, criar uma família, filhos, criar raízes, né? Para se sentir alguma coisa, para se sentir, como eu falei, né? Enraizado, né? Ancorado. Olha, isso o ser humano busca por isso, porque o desespero da existência vazia leva a essa busca desesperada por ancoramento, né?
colocar uma âncora, se prender, se fixar em algum lugar, em alguma coisa, achando, né, que a vida tem algum sentido. Aí cria outros mundos, mundos espirituais, para onde ele vai depois da morte, né? Até a morte é um evento social. Sabe, esses idiotas aí, esses atores, essa gente famosa aí, escolhe onde quer ser enterrado, escolhe, eu quero ser cremado, eu quero que minhas cinzas sejam jogadas não sei aonde. Cara, isso é um idiota. Isso é um idiota. Cara, você vai deixar de existir. Mas esse tipo de gente, como eu falei, né? É como o pensamento, né? É primitivo. É como no passado, onde o indivíduo confundia o mundo real com o mundo dos sonhos, né? Ele achava que o mundo dos sonhos era real, era um mundo paralelo, um mundo espiritual, né? Isso se transformou, né? O mundo dos sonhos, ao longo de séculos e ao longo de milênios, se transformou no famoso mundo espiritual, né? Lugar onde você não morre, né? Porque no sonho você não morre, onde você levita, você voa com os anjos, você vê os seus parentes falecidos. Como uma promessa da religião, se não essa? Encontrar com seus entes queridos falecidos em algum lugar, onde você vai ter um corpo incorruptível, onde você levita, você voa. Mundo dos sonhos, né? Mundo onírico, estado alterado de consciência, né? Sem percepção de tempo. Quase sempre no sonho você é feliz, né? Você nem lembra que você está sonhando, né? Parece um aspecto meio infantil, né? Porque você está no estado alterado de consciência sem muita crítica. E esse aspecto também infantil, com senso crítico afrouxado, que é o mundo dos sonhos, tem a ver também com o mundo, como eu falei, estado alterado de consciência, onde o indivíduo se embriaga de algum jeito, né? Se entorpece com alguma droga, fica igual criança, fica no mundo dos sonhos, né? Alice no País das Maravilhas. É o que a droga faz, né? É por isso que a sociedade, né, tem tanta droga, né? Porque as pessoas gostam de viver nesse mundo paralelo, né? Porque na realidade não é mundo paralelo coisa nenhuma. É simplesmente um estado alterado de consciência que só está acontecendo aqui dentro do seu cérebro. É química, né? Então não existe nada espiritual, nada de sobrenatural. A realidade nua e crua, ela é muito decepcionante. Crescer, acordar, despertar, amadurecer, ser um ser consciente, lúcido, adulto, íntegro, né? Honesto, intelectualmente honesto, isso é para poucos. As pessoas preferem viver no mundo infantil, né? No mundo dos sonhos, no mundo onde nada tem consequências, né? Confundem o mundo espiritual com o mundo físico. É por isso que as cadeias estão lotadas, é por isso que também os cemitérios estão cheios de gente que vai antes do tempo, né? Porque é temerário, né? Porque confunde, né? Como eu falei, um mundo real, né? Onde tem gravidade, onde tem consequências, onde tem gravidez. O indivíduo acha que é um mundo espiritual, né? Esse mundo sem consequências, né? Confunde com esse mundo aqui. Isso é uma infantilidade. Isso que gera muito sofrimento, gera muita dor, tanto um sofrimento individual como um sentimento também imposto ao outro, né? Que as pessoas, como eu falei, estão sempre buscando uma coragem, estão sempre buscando raízes no outro, né? Estabelecer raízes, família, filho, amigos, comunidade, vizinhança, né? Trabalho, né? Entende? E o indivíduo está sempre confiando nos outros, está sempre expondo sua vida aos outros, trazendo os outros para dentro da sua vida, né? E isso vira um verdadeiro inferno. A gente sabe que o inferno são os outros. Como dizia Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. E o inferno é a repetição. O outro, né? Na sua vida, mais a repetição da vida diária, isso é um verdadeiro inferno. Mas a gente tenta minimizar, né? Da repetição a gente não consegue se livrar. Porque o mundo é repetitivo mesmo, não tem jeito, né? É sempre o mesmo amanhecer, depois anoitece, né? Amanhece, aí fica aquela tardinha, aí depois tudo desaparece, vem a noite, aí depois já o dia novamente, é cíclico, né? Então uma repetição. Os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, até o túmulo. Então é uma coisa assustadora a realidade, né? Ter essa compreensão é para poucos, né? Aceitar, né? Muitos fogem, correm como crianças assustadas, né? Dessa realidade que a gente expõe aqui, que não é nada de novo, não é nada de
grande descoberta, né? Aliás, é uma descoberta, né? Porque é tirar a coberta, né? É uma desconstrução de uma realidade mentirosa que nos foi imposta, né? Nós, que eu digo sociedade, civilização humana, desde os primórdios, porque a ignorância é uma coisa que estabelece muito controle, né? A ignorância, impor ignorância aos outros, estabelece muito controle, muito poder, né? E é isso, é a sociedade que a gente vê. Pessoas idiotas acreditando em mundos que não existem, acreditando em pessoas que não existem, acreditando em títulos que não existem, autoridades que não são verdadeiras, né? Acreditando em homens, correndo atrás de homens, correndo atrás de Jesus, que nada mais é do que um homem, né? É um mito em cima de um homem, não existe nada de real naquilo ali, né? E as pessoas, digamos assim, projetam, né, essa mesma idolatria por Jesus, idolatria por deuses, né, também em outros homens de carne e osso, né, em forma humana. Porque a cruz é isso, né, é um local para colocar alguém de braços abertos, né, ali pendurado na cruz. E a própria palavra cruz, da palavra cruz surge a palavra cruzar, né, vem de cruz, tem a ver com sexo, né? Você fala assim, fulano, né, um animal cruzou com o outro, né? Isso é sexualidade. Então a religião está impregnada também de sexualidade. O mundo espiritual é o mundo dos sonhos, né? Onde também no mundo dos sonhos existe muita sexualidade, né? E ali no mundo dos sonhos o indivíduo se solta, né? Tem experiências eróticas talvez até com Jesus, né? Com Maria, com os deuses, com os anjos. E aquela coisa, né? Quando um homem vê uma mulher maravilhosa, ele fala que anjo, né? Que anjo caído do céu. Então a sexualidade está sempre envolvida na religiosidade. Tudo isso aí é um pacote de controle, né, que faz com que a sociedade se mantenha, né? A sociedade mantenha o sofrimento, mantenha o trabalho escravo, mantenha o medo, o terror. Uma elite de poucos ricos, né? 1% de ricos no mundo, né? E o resto tudo um bando de desgraçados infelizes que são verdadeiros escravos modernos, né? Mas que vivem num mundo esperando um mundo melhor, esperando um mundo espiritual, achando que a morte não existe, né? E os cemitérios cada vez mais lotados de gente. Então, de gente morta, né? Tem os vivos que vão no cemitério também fazer não sei o que, né? Eu, quando eu vou em cemitério, eu só vou pra gravar vídeo, né? Pra ver o comportamento dos bonobos, dia de finados, esse tipo de coisa, né? As pessoas vão lá para ficar reverenciando carne morta, né? Carne podre, ossos. Então o ser humano é assim, né? Vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!